Bom dia. Maravilha. Segunda, terça-feira, todo mundo muito empolgado, não é verdade? Eu estou vendo que tem uma galera boa hoje. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso assunto, pontuação. Pontuação. Assunto, como eu disse para vocês na última aula, deixa eu até dar um toque para vocês. Esse assunto de pontuação é um dos assuntos mais temidos em concursos públicos e vestibulares, gente. Sério mesmo, né? Lá na redação, esse assunto é um assunto, assim, bem temente mesmo por quem constrói textos. Mas antes da gente continuar a parte de pontuação, principalmente o uso da vírgula, tá? Principalmente o uso da vírgula. Coloca uma coisa nas cabecinhas de vocês, tá? Coloca uma coisa nas cabecinhas de vocês. A vírgula, principalmente ela é utilizada normalmente quando alguma coisa está invertida na oração, tá, gente? Se você inverter algum elemento da oração, aí você vai usar a vírgula, principalmente, tá bom? Mas vamos lá, vamos tocar o nosso barco, bola para frente, vamos analisar as situações. Nós paramos na aula passada exatamente no uso da vírgula dentro do período composto por subordinação. Vamos recapitular. O período composto, ele se dá de duas formas: coordenação e subordinação. Foi isso que nós vimos na aula passada. Nós vimos também que lá na coordenação, nós temos dois tipos de orações coordenadas: as assindéticas e as sindéticas. Foi isso que nós vimos. Dentre essas orações coordenadas assindéticas e sindéticas, quanto ao uso da vírgula, nas assindéticas, nós usamos ou não vírgula para separar as orações? Sim ou não? Hoje tem um número bom, né? Poderia ter mais alunos, mas tem um número bom de alunos participando. O uso da vírgula nas orações coordenadas assindéticas é comum ou incomum? Vamos lá, gente, preciso de vocês. Assindéticas, uso da vírgula é comum ou incomum? Vamos, povo de Deus, fala. Seria incomum, professor? Seria comum. Comum. É comum. O uso da vírgula nas orações assindéticas, Ana Laura, é comum. É normal. É normal usarmos a vírgula nas assindéticas. Já nas sindéticas, que são aquelas cinco: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, nas sindéticas, eu só não uso vírgula em uma delas. Qual é a que não usa vírgula das sindéticas? E aí, Alex, pode falar. E aí? Qual é a única oração coordenada sindética que normalmente nós não usamos vírgula? É a aditiva, gente. Na aditiva, normalmente não se usa vírgula. Mesmo assim, nós vimos na aula passada algumas situações em que diante da aditiva usamos vírgula. Vamos relembrar aqui. Vamos relembrar. Nas orações aditivas. Aditivas. Vamos ver aqui. Aí, quando ele diz, ó, ele está falando aí para gente que nas aditivas há duas situações para empregarmos a vírgula. Quando o i ligar sujeitos diferentes, né? Na frase tem ele irá no primeiro avião, ele irá no primeiro avião, ele irá no primeiro avião e seu filho no próximo. Ou seja, quem irá no primeiro avião é ele. E quem irá no próximo são seus filhos. O i está ligando sujeitos diferentes.
ou quando ia aparecer repetido, né, várias vezes. Ele gritava, e pulava, e gesticulava como louco. Então, essas duas situações em que nós empregamos a vírgula diante do conectivo i. Mas ele diz também nas orações subordinadas que nas orações subordinadas substantivas não se empregam vírgulas. E aí as orações subordinadas substantivas são acompanhadas por conjunção integrante, aquele que liga duas orações. Está aí no exemplo. É evidente que o culpado é o mordomo. Esse que está ligando o é evidente, que é a primeira oração, a o culpado é o mordomo, que é a segunda oração. Então, nas orações substantivas, não usamos vírgula. A única situação obrigatória de uso da vírgula nas orações subordinadas é quando ela é adjetiva explicativa. E aí lembra que esse que das orações subordinadas adjetivas, ele não é conjunção integrante, gente. Ele é pronome relativo. A gente já falou muito sobre isso. E eu vou identificá-lo como pronome relativo quando eu observar que ele, o que, está se referindo ao nome anterior. Na frase Londrina, que é a terceira cidade do sul do Brasil, se vocês observarem esse que, ele está se referindo a Londrina. Então, ele é pronome relativo. Então, na expressão que é a terceira cidade do sul do Brasil, está explicando quem é Londrina. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, e aí, obrigatoriamente, isolo por meio de vírgulas. E nas orações subordinadas adverbiais, está ali dizendo, sempre se separam por vírgula na ordem indireta. Lembrando, a ordem indireta é aquela que começa pela conjunção, pela oração subordinada. Está aí o exemplo. Assim que chegarem as encomendas, assim que é a conjunção, que indica tempo. Então, significa dizer que a primeira oração não é a oração principal, é a oração subordinada adverbial temporal. E a segunda, começaremos a trabalhar, é a oração principal. Ou seja, ele não iniciou pela oração principal, ele iniciou pela oração subordinada. Está na ordem indireta, por isso que ele usou a vírgula. No exemplo de baixo, ele inverteu a oração, o período, para a ordem direta. Começaremos a trabalhar oração principal assim que chegarem as encomendas, oração subordinada. Então, se eu começar pela oração principal, não tem vírgula, porque a ordem é direta. Mas se eu começar pela oração subordinada, vai ter vírgula, porque começa pela ordem indireta. Visto isto, lindinhos, nós falamos aí, então, sobre as orações subordinadas, sobre o uso da vírgula nas orações subordinadas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora trabalhar questões. Vamos trabalhar as Professor, questões. Pode falar. teria como se eu colocar no slide que fala do caso H e do caso I, que eu tava anotando, aí tá faltando essas duas letras para anotar, no caso da vírgula. Ah, posso sim. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Foi esse caso, Alex? É o Alex que está falando, não? Isso. HI, né? Pronto, tirei a foto já. Obrigado. Ah, beleza. Tranquilidade. Então vamos lá. Vamos para as questões. Vamos ver questões agora, tá? E aí eu vou precisar da participação de vocês, tá bom, gente? Para a gente resolver essas questões aí. Vamos lá, primeira questão. Olha o que é que ele diz. Indique qual conjunto de sinais de pontuação completa as lacunas de forma correta. Na realidade, nada mais havia para fazer. Os assuntos foram falados, as dúvidas foram esclarecidas, os problemas foram evitados. Apesar disso, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Nós vamos empregar sinais de pontuação devidos aí nessa questão, nessa frase, para a gente ver o que é que melhor se adequa aí. No primeiro caso, quando ele diz na realidade, eu vou ter que usar aí o quê? Uma vírgula, não é isso? Sim. Sim. Então vamos lá, colocar a vírgula. Na realidade, vírgula. Por que desse na realidade tem que ter uma vírgula? Que elemento é esse que está deslocado? Porque para ter essa vírgula aí, esse elemento ele está deslocado, não está na ordem direta.
Então, por que eu estou isolando isso na realidade por meio de vírgula? Está lá naqueles motivos das vírgulas do período simples. Na realidade, É um adjunta adverbial deslocado. perfeito, Alex, maravilha. É porque isso é um adjunto adverbial deslocado, isso é um complemento. Lembra que eu falei na aula passada? SPC, sujeito, predicado e complemento. E o adjunto adverbial é um complemento. Se ele é complemento, na frase ele tem que ficar lá no final. Se ele está no início ou está no meio, ele está deslocado. E se ele está deslocado, ele tem que ser isolado por meio de vírgula. Então, o primeiro caso, na realidade, vírgula, nada mais havia para fazer. E aí, coloca o que agora, depois? Ele está terminando o raciocínio, né? Observe que ele Ponto está terminando o final. raciocínio. Perfeito. Ponto final. Ele está terminando o raciocínio. Na realidade, vírgula. Não mais havia, nada mais havia para fazer. Ponto final. Então, se é ponto final, pelas alternativas que ele me dá, eu só tenho duas letras, né? Ou é a letra A, ou é a outra aí? Ou é a C, né? Ou é a A ou é a C. Então vamos continuar. Os assuntos foram, os assuntos foram falados. E aí, o que é que eu coloco? Os assuntos foram Vírgula. falados. Vírgula, porque ele vai dar uma cadeia de informações, uma sequência de informações. Os assuntos foram falados, vírgula. Então, na letra A e na letra C, pode ser ainda porque continua. Os assuntos foram falados, vírgula. As dúvidas foram esclarecidas. Quer que coloque depois? Vírgula de novo. Vírgula de novo. Então, tanto na A quanto na C também dizem isso, tem vírgula e vírgula, né? Beleza. Os problemas foram evitados. Coloca o que agora? Ponto final. Ponto final, porque ele finalizou mais um raciocínio. Ele finalizou mais um raciocínio. Beleza. Apesar disso, quer que coloca aí? Vírgula. Vírgula de novo. Mas a A e a C também estão dizendo isso. A questão é, por que eu vou isolar esse apesar disso por meio de vírgula? Aí eu deixo pro nosso parceiro Alex. Bora. Bora todo mundo, gente. Todo mundo pode participar. Por que será agora que eu vou ter que colocar essa vírgula? Apesar disso, vírgula. Esse elemento está deslocado. Que elemento é esse? Não é uma expressão que está indicando uma ideia contrária, não? Bom, os assuntos foram falados, vírgula. As dúvidas foram esclarecidas, vírgula. Os problemas foram evitados, ponto. Apesar disso, essa expressão não está indicando uma ideia contrária, não? Ou uma oposição de raciocínio? Está. Então, eu tenho aí um conectivo que estabelece ideia de contraditório, de contrariedade. Então, eu tenho uma expressão adversativa. Estou usando a vírgula aí porque eu estou isolando uma expressão que dá ideia de adversidade, que tem papel de conectivo, de conjunção adversativa. Então, se tem papel de conjunção adversativa, por isso que eu estou usando a vírgula. Lá nas orações coordenadas, nós falamos o seguinte, que só não se usa a vírgula quando o conectivo for da ideia de adição. E nesse caso aí, ele dá a ideia de contrariedade, de adversidade. Por isso que está usando a vírgula. Apesar disso, vírgula, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. E agora? Coloca aí um ponto de interrogação ou as reticências, porque ele não continua a ideia. Porque a resposta aí vai ser ou a letra A ou a letra C. Na letra Eu A ele acho coloca um que, eu acho que é reticências. Não sei se reticências. combina a interrogação. Não. É porque, na verdade, não tem uma pergunta aí, né, gente? Então, tá É, continuando só. exatamente. Tem uma ideia que ele simplesmente não conclui. Como ele não conclui, ideia. Pode falar, pode falar. Não, só concordei. Ideia inacabada não é interrogação.
ideia inacabada são as reticências que nós utilizamos. Portanto, a resposta para essa primeira questão é a letra C de casa, C de coração de estudante, C de corajosos que vocês são, por persistirem diante dessa situação adversa. Parabéns a todos vocês, tá bom? Vamos lá, vamos para a segunda questão. Vamos analisar aí o que é que diz a segunda questão. Segunda questão diz: assinale a alternativa em que há erro de pontuação. Ou seja, tem frases corretas, mas tem uma que está errada a pontuação. Quem é essa? Analisem aí primeiro e depois vocês me dizem e eu trabalho com vocês. Acho que a errada é a letra C. Letra C. Quem foi que falou? A Laura. Muito bem, Ana Laura. Parabéns, parabéns pela participação. Muito bem. E aí, todos concordam que seja a letra C? Até agora só a Ana Laura falou. Vamos ver o que é que diz aí o gabarito para essa resposta. Resposta dizendo que é a letra A de amor. A de amor. Por que será que o gabarito está dizendo isso? Vamos deixar a letra A para depois. Vamos analisar as letras B, C e D, tá? Diz bem assim na letra A, na letra B. A hora da prova era do conhecimento de todos, ponto e vírgula. Alguns se atrasaram, vírgula. Porém, a pergunta é, meus lindinhos, meus amados, ele colocou um ponto e vírgula e colocou uma vírgula. Só que tem um detalhe. Se eu quisesse evitar esse ponto e vírgula, atenção, viu? Presta atenção, raciocina comigo. Ele colocou ali, depois de todos, um ponto e vírgula. Mas se eu quisesse evitar esse ponto e vírgula, eu poderia. Era só mudar alguma coisa nessa frase. O que é que eu mudaria nessa frase para tirar esse ponto e vírgula? E ter apenas uma vírgula? A hora da prova era do conhecimento de todos. O que é que eu deveria fazer a partir daí? Tinha que colocar uma vírgula e o Isso. porém antes de alguns se atrasaram. Perfeito, era isso que eu deveria ter feito. E, na verdade, viu, essa seria até a ordem mais natural. A ordem mais natural da frase seria: a hora da prova era do conhecimento de todos, vírgula. Porém, alguns se atrasaram. Porque esse porém, se vocês olharem, o porém é uma conjunção. Qual é o papel de uma conjunção? De ligar duas orações. O papel de uma conjunção é de ligar duas orações, ou seja, deveria estar no meio das orações, ele está lá no final. Se ele está lá no final, eu não posso afirmar que ele está deslocado da oração? Sim ou não? E aí? Se ele está lá no final, se ele não está ligando as orações, ele não está não deslocado? Sim, sim. Né? Então está deslocado. Então, como ele está deslocado, por isso que ele primeiro lá usou um ponto e vírgula, para depois rolar o porém por meio de vírgula. Então, aquele ponto e vírgula que ele utilizou ali depois de todos, está correto. Está correto. Por quê? Porque ele não colocou o porém antes, ele colocou o porém no final. Aí, como ele colocou o porém no final, aí ele usa a vírgula, porque antes ele usou um ponto e vírgula. Mas, se eu quiser acabar com ponto e vírgula, lembrem-se de que eu disse, a preferência é sempre da vírgula, viu, gente? A preferência não é do ponto e vírgula. O ponto e vírgula eu vou utilizar caso eu não possa utilizar a vírgula, mas a preferência
é sempre da vírgula. Então, para que eu elimine esse ponto e vírgula, é só colocar o porém antes. A hora da prova era do conhecimento de todos, vírgula, porém, aí estaria na sua posição normal, ligando duas orações. Porém, alguns alunos se atrasaram. Mas do jeito que está, como ele deslocou a conjunção porém, por isso que o ponto e vírgula foi usado corretamente. Aí, Ana Laura, o que acontece com a letra C é exatamente o que aconteceu com a letra B. Está correto. Todos conhecem a hora da prova, ponto e vírgula. Não se atrasem, vírgula, pois. Olha para esse pois. Esse pois também, ele não está lá no final, ele não está depois da última oração? Sim ou não? Isso. Sim. Né? Então, como ele está lá no final, ele foi deslocado também. Agora, se eu quisesse eliminar também esse ponto e vírgula e colocar o pois no seu lugar devido, como é que ficaria a frase? Todos conhecem a hora da prova. Calma. Não sei. Não, é Mas. só. Eita, calma. Não, não, deixa Todos o pois. conhecem a hora da prova, pois não se atrasem. Isso, aí o que é que eu faria? Essa seria a ordem normal da frase, Ana Laura. Eu colocaria, todos conhecem a hora da prova, pois não se atrasem. Beleza. Só que aí, no lugar do ponto e vírgula, eu colocaria agora quem? Só a vírgula. Só a vírgula. Todos conhecem a hora da prova, vírgula. Pois não se atrasem. Aí seria essa forma daí, tá? Mas como ele não usou o pois ali no meio, que seria a posição normal dele, ele pegou o pois e colocou lá no final da oração, significa dizer que ele deslocou a posição do pois. Se ele deslocou, por isso que ele agora usou o ponto e vírgula antes, para separar as duas orações, e depois usou a vírgula para isolar o pois. Então, nessa ordem, o uso do ponto e vírgula está correto e a vírgula também está correta. E na letra D, quando ele diz todos conhecem a hora da prova, vírgula, aí pronto, o que é que ele fez agora? Ele pegou o portanto agora e colocou, é como se ele fizesse com o porém e com o pois, nas frases anteriores. Só que ele agora pegou o portanto, que é a conjunção, e agora colocou no lugar certinho. Sim ou não? Entre as orações, Sim. né? Ele pegou agora e fez, todos conhecem a hora da prova, vírgula, não colocou mais o ponto e vírgula. Portanto, não se atrase. Se ele pegasse esse portanto e colocasse lá no final, como fez com os outros, como é que ficaria? Todos conhecem a hora da prova, ponto e vírgula, Isso, por... Não, peraí. Não se atrasem, aí, vírgula, vírgula, portanto, ponto perfeito, final. perfeito, seria exatamente assim. Porque ele pegaria o portanto e colocaria lá no final, aí estaria deslocado. Aí, como ele estaria deslocado, ele usaria antes o ponto e vírgula e isolaria o portanto por meio de vírgula. Mas como ele não optou por essa construção de frase, ele optou pela ordem normal, aí ele eliminou o ponto e vírgula. Todos conhecem a hora da prova, vírgula. Portanto, não se atrase. Antes de conjunção, o que tem que ter é uma vírgula. Mas no caso do portanto aí, porque está na ordem normal. Agora, se ele colocar lá no final, agora eu pergunto a vocês, as frases B, C e D estão corretas, né? Tudo corretinho, tudo corretinho. Usou ponto e vírgula nas frases B e C, porque deslocou as conjunções, porém, pois. Aí o que é que ele está fazendo? O que é que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando para a gente que há duas possibilidades de construir a mesma frase. Quando ele coloca o ponto e vírgula nas letras B e C e a vírgula para isolar as conjunções, ele mostra para a gente que a mesma frase ela pode ficar mais formal, não é não? Ela não fica mais pomposa? Quando ele diz, a Fica. hora da prova É. era do conhecimento de todos, ponto e vírgula. Alguns se atrasaram, porém, é diferente de dizer de ordem direta. A hora da prova era do conhecimento de todos, porém alguns se atrasaram. É a mesma frase, é o mesmo sentido, no entanto, ele usa uma intelectualidade, um garbor maior quando usa o ponto e vírgula, e quando ele usa só a vírgula, ele acaba fazendo a frase de maneira mais informal, né? Ou seja, mostrando que na língua portuguesa existe mais de uma forma de construir a mesma coisa. Agora, por que a letra A está errada? Dentro de tudo que a gente já discutiu, está fácil dizer qual é o erro da letra A. Por que a letra A está errada? Era do conhecimento de todos a hora da prova, vírgula. Mas
A pergunta que eu faço a vocês é: essa primeira vírgula está certa ou errada? Sim, tá certo. Tá certo. Aí depois ele vai colocar mas, vírgula. Alguns se atrasaram. O problema que existe está na segunda vírgula. Porque essa segunda vírgula daí, eu vou entender o seguinte: esse mais agora está na sua posição correta ou está deslocado? Tá colocado corretamente. Se ele está colocado corretamente, então não tem para que isolá-lo por meio de vírgula. A vírgula é só antes da conjunção. Não tem uma vírgula depois. Como ele foi colocado na sua posição devida para separar as duas orações, então a vírgula é só antes do mais. É apenas antes do conectivo, como aconteceu na letra D. Todos conhecem a hora da prova, vírgula. Portanto, não se atrase. A conjunção é sempre antes do conectivo, quando ele está na ordem direta, que é o caso aí da letra A. Por isso que quando ele diz assinale a alternativa em que há erro de pontuação, a resposta é a letra A de amor. Tá claro essa questão, gente? Claríssima. Beleza, tranquilidade. Que massa. Vão lá, ó, vão participando, gente. Quanto mais vocês participam, mais eu me empolgo, mais a explicação e mais vocês também abrem as mentes de vocês, tá? Participem, isso é importante. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz: essa aí é aberta, tá? É para a gente responder, não tem gabarito A, B, C, D, não. Essa é para a gente responder, vou precisar de vocês. Tendo em vista que o uso da vírgula também se relaciona a fatores de ordem sintática, corroborando assim para uma perfeita estruturação do pensamento, justifique o emprego do referido sinal mediante os enunciados subsequentes. Vamos lá. O que eu vou precisar de vocês é que vocês justifiquem o uso desses sinais aí de pontuação. Na letra A, parabéns, querido. Por que da vírgula e por que da exclamação? A vírgula foi expressa por causa do vocativo, que é o querido, e a exclamação foi para ressaltar um sentimento. Perfeito, essa é a resposta, gente. Então, quem está aí com seu caderninho, quem está fazendo a anotação, essa é a resposta. O uso da vírgula é para destacar o vocativo, querido. Ele chamou a atenção do querido. Então, sintaticamente, ele está exercendo a função de vocativo. E a exclamação foi usada para marcar ou externar o sentimento de quem fala no texto, que é marcado também pelo vocativo. Exatamente isso. Então, a vírgula é para isolar o vocativo e a exclamação para expressar o sentimento marcado no vocativo. Muito bem. A vírgula para isolar o vocativo e a exclamação para destacar o sentimento marcado pelo vocativo ou expresso pelo vocativo. Beleza? Essa é a letra A. Na letra B, naquela tarde, vírgula, todos haviam saído. Aí, nesse caso, os pontos finais, a gente não comenta não, tá, gente? Só se tiver um ponto de interrogação, exclamação, reticência. Porque o ponto final a gente sabe que é para... A resposta é sempre a mesma. Concluir uma ideia, né? Finalizar uma ideia. Então, o ponto final é sempre para finalizar, concluir uma ideia. A gente vai discutir os outros sinais de pontuação. Então, na letra B, quando ele diz naquela tarde, vírgula, todos haviam saído. Qual o motivo para isolar esse naquela tarde por meio de vírgula? E aí? E aí, galera? Eu acho que já foi dito, um motivo similar a esse daí. Naquela tarde, vírgula, todos haviam saído. E aí?
lá, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, qual o motivo da vírgula naquela tarde, vírgula? Todos haviam saído. A pergunta é, naquela tarde é uma expressão que indica tempo? Sim ou não? Sim. Então, se indica tempo, significa dizer que é um advérbio. Todo advérbio lembra disso. Ó, não esquece, lembra disso. Todo advérbio é complemento. É bom sempre que vocês anotem as informações, gente. S, P, C. S é sujeito, P é predicado, C é complemento. Advérbios, objetos diretos, objetos indiretos são complementos. Se eles são complementos, eles foram estabelecidos na ordem direta da frase para serem utilizados no final. Então, como ele está no início, então eu posso afirmar o seguinte: essa vírgula foi utilizada para isolar um adjunto adverbial deslocado. Em naquela tarde há uma vírgula para isolar um adjunto adverbial deslocado. Ui, meus queridos. Tranquilo? Se fosse o Tranquilo. contrário, como é que ficaria? Se começasse com todos haviam saído. Pronto, vamos lá. Todos haviam saído naquela tarde. E aí eu teria a ordem direta. Ah, Todos é o não teria sujeito. nada. Não, aí não teria nada. Não teria vírgula Pode nenhuma. ficar tranquilo. Tá observando que a gente aqui pode modificar a frase quanto a essa questão de Sim. uso de vírgula ou não? Aham, Né? então. O massa é isso, pô. Porque aí, ó, se eu digo agora, todos haviam saído naquela tarde, quem é o sujeito? Todos. Aí eu começo com S, que é o sujeito. O predicado sempre começa com verbo. Aí haviam é o verbo, que é o predicado. Aí haviam saído, isso é o predicado. E o naquela tarde, que é o adjunto adverbial, que é o complemento, está lá no final. Aí eu teria todo sujeito, haviam saído o predicado, e o naquela tarde o complemento, SPC. Aí não teria mais vírgula. O bom da língua é isso. É que a ordem da frase eu é que determino. Se eu inverter alguma coisa, eu vou ter que usar vírgula. Mas se eu não quiser usar vírgula, é só manter a ordem direta. Ou seja, lá na redação que vocês vão construir, quem vai determinar o uso de vírgula é cada um de vocês. Se mantiverem ordem direta, não haverá necessidade de vírgula. Mas se inverterem alguma coisa, usa vírgula. Diz a língua que quando a gente inverte alguma coisa na oração, a gente mostra todo o recurso estilístico que nós temos da língua para deixar o texto mais pomposo, para deixar o texto mais rico, para deixar o texto mais valorizado. Né? Isso é muito bom. Quando você tem domínio mesmo da língua, pode inverter a ordem da frase, mas entendendo que se inverter a ordem de algum elemento, vai ter que usar uma vírgula aí. No mínimo, né? No mínimo uma vírgula. Porque aí você pode usar outros sinais de pontuação. Então, até aí, beleza, não é isso? Sim. Beleza. Então, vamos para a letra C. O Rio de Janeiro, vírgula, que é considerada a cidade maravilhosa, vírgula, irá sediar um dos grandes eventos esportivos. Observe agora que toda a expressão que é considerada a cidade maravilhosa, toda essa expressão está entre vírgulas. Qual o motivo destas vírgulas agora? Não é por nenhum dos motivos que nós já falamos, viu? É por outro motivo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para facilitar aí a resposta, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, observem esse que está depois do Rio de Janeiro. Observem esse que. É importante, gente, lá na prova, quando vocês forem fazer, observar esses conectivos. A pergunta que eu vou fazer é, este que está depois do Rio de Janeiro, é conjunção integrante ou é pronome relativo? E aí? Pode repetir a pergunta, professor? Este que está aparecendo depois do Rio de Janeiro aí, ele é conjunção integrante ou ele é pronome relativo? Conjunção. Conjunção. Acho que é. Qual é o papel de uma conjunção? É juntar Ligar. uma, Pode, juntar uma coisa a outra.
Isso, é ligar uma oração à outra. Perfeito, esse é o papel da conjunção. Veja se esse que, Ana Laura, ele não está se referindo ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que... Está se referindo né? a ele. Tá. Então, quando o que se refere ao nome anterior, o que é conjunção ou é pronome relativo? Pronome. Beleza, Ana Laura. Então, ele não é conjunção, ele é pronome relativo. Então, nessa construção que é considerada cidade maravilhosa, eu tenho o que na função de pronome relativo. Só que observe que quando ele diz que é, aí tem um verbo no meio, né? Não tem um verbo no meio aí? Tem. Então tem uma oração. Então essa que é considerada uma cidade maravilhosa, tudo isso é uma oração. Eu posso afirmar que essa oração, toda essa oração, que é considerada a cidade maravilhosa, eu posso considerar que toda essa oração está explicando quem é o Rio de Janeiro? Sim. Pode. Sim, beleza. Se está explicando quem é o Rio de Janeiro, aí de cara, assim, a gente pode dizer, eita, é um aposto. Porque a função de um aposto é de explicar o termo anterior. E do jeito que está aí, que é considerada a cidade maravilhosa, realmente está explicando quem é o Rio de Janeiro. Só que vocês não podem cair nessa armadilha, viu? Atenção. Atenção e muita calma nessa hora. Um aposto não tem verbo. Ó, não esquece isso. O aposto explica o tema anterior, explica, mas não tem verbo. Quando tem um verbo e explica o termo anterior, isso aí é uma oração. E como é o nome dessa oração? Essa oração tem um nome. Como é o nome da oração que explica o nome anterior? A gente viu na revisão agora há pouco, hoje mesmo. Como é o nome da oração que explica o termo anterior? Oração subordinada. Subordinada ao quê? Explicativo. Eita, cortou, Ana Laura. Fala de novo. Seria explicativa. Isso, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, o uso para estas vírgulas aí, a explicação é para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. É a resposta para a letra C de casa, C de coração de estudante, C de como somos corajosos. Beleza? Isso é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Maravilha. Vamos então agora responder o que tem na letra D de dado. Na letra D de dado tem viajarei nestas férias, vírgula, isto é, vírgula, se houver possibilidade. Agora o elemento que está isolado por meio de vírgula é o isto é. Por que ele está isolado por meio de vírgula? Veja se eu não posso retirar o isto é da frase e não comprometer o sentido da frase. Continue a frase sem o isto é. Veja se a frase não continua com sentido. Continua com sentido. Perfeito. Toda vez, atenção, toda vez que eu retirar uma expressão de uma frase, e não comprometer o sentido da mesma, isso é chamado de expressão interferente ou intercalada. Mais uma vez, toda vez que eu retirar uma expressão de uma frase e não comprometer o sentido da mesma, isso é chamado de expressão interferente ou intercalada. Tipo, ou seja, isto é, a saber, melhor dizendo. Todas estas expressões, elas podem ser suprimidas da frase. Elas foram utilizadas para dar uma explicação maior. Aí a língua chama de expressão interferente ou intercalada, que não prejudica o sentido da frase se você retirar essa expressão da mesma, tá?
Então, a explicação para o uso dessas vírgulas é isolar uma expressão interferente ou intercalada. Só está servindo mesmo para explicar um pouco a mais a informação. Então, na letra D de dado, o uso das vírgulas em isto é para isolar uma expressão interferente ou intercalada. Lembra, expressões interferentes como isto é, melhor dizendo, ou seja, a saber. Então, todas essas expressões, quando usadas no meio de uma frase, elas com certeza são usadas por meio de vírgula. Se eu disser bem assim, ó, fui ao teatro, mas não tive muita vontade de assistir a peça. Ou seja, a peça não me interessava. Então, esse ou seja é uma expressão apenas que serve para explicar algo a mais. Posso retirar da frase e não comprometer o sentido. E isso a língua chama de expressão interferente ou intercalada. Tá massa? Vamos para a letra E. Na letra E diz: hoje o clima está ameno, vírgula, pois choveu durante a noite. O motivo dessa vírgula já foi discutido em outras questões na aula de hoje. Por que tem essa vírgula? E aí? A conjunção pois. Perfeito, muito bem. Por conta da conjunção pois. Muito bem. Toda vez que aparecer uma conjunção coordenativa, que é o caso, toda vez que aparecer uma conjunção, a gente usa antes dela a gente usa uma vírgula. Vamos brincar um pouquinho. Se eu pegasse esse pois e colocasse lá no final, depois de uma noite, como é que ficaria a frase? Reescreva uma frase, por gentileza. Pega esse pois e coloca agora lá no final. Como é que ficaria a reescrita da frase? E aí? Hoje o clima está ameno, ponto e vírgula. Choveu durante a noite, vírgula, pois. Certo, perfeito. Então, aí realmente tem que colocar o ponto e vírgula antes, né? Colocaria o ponto e vírgula e o pois no final seria colocado no meio de vírgula. Tá aí, né? Então a preferência ela vai ser sempre da vírgula. Aí na não possibilidade de usar a vírgula, aí a gente usa o ponto e vírgula. Gente, só um minutinho, rapidinho, tá? Só um minutinho, rapidão. Vamos lá, continuando. Próxima questão, quarta questão. Assinale a opção que apresenta erro de pontuação. E vocês dizem? E aí, gente? Amém. Perfeito, Ana Laura. Muito bem. Tá aí. É só bênção, meu amigo. É uma maravilha. Perfeito, Ana Laura. Hoje você veio que veio. Muito bem. Parabéns mesmo. Vamos lá. Vamos continuar aí. Vamos para o que ele pede. Assinale a opção que apresenta erro de pontuação. Ou seja, tem 4 corretas. Tem uma que está errada aí. Então a gente precisa ver qual é que está errada. Quando ele... Mais uma vez, deixa eu só orientar no seguinte sentido. Ó, lembra de uma coisa. Se a frase tiver sujeito, predicado e complemento, SPC, a frase está em ordem direta, tá, gente? Tiver sujeito,
predicado e complemento, ordem direta. Aí eu disse para vocês, na ordem direta, usa ou não usa vírgula? E aí, rapidão, na ordem direta, usa ou não usa vírgula? Vamos lá, gente. O Quando a professor frase pode dizer tem... quando tá errado, né? ele quer saber aquela que tem erro de pontuação. Para vocês, para A facilitar a letra A. vida de vocês, para facilitar a vida de vocês, pensem na ordem direta. Se a frase estiver na ordem direta, não tem vírgula. Se ele usou vírgula aí, tem alguma coisa errada. Quem foi que disse letra A? O Diego, foi? Foi. Beleza. O Diego está dizendo que é a letra A. Sem reforma social, as desigualdades entre as cidades brasileiras crescerão sempre. No Brasil, vírgula. Ó, lá na letra B. No Brasil, vírgula. Ele quer que tenha erro, né? No Brasil, vírgula. Como no Brasil indica lugar, então isso é um advérbio, né? Advérbio de lugar. Então está deslocado, tem que ter vírgula. Então na letra B está certo. Na letra B, a vírgula está certa. Ele quer errado. Então a letra B não pode ser. Na letra C tem. O candidato que chegou atrasado fez um ótimo teste no IBGE. O candidato que chegou atrasado está na ordem direta, então não tem vírgula, tudo perfeitinho. Sujeito, tudo direitinho, na ordem direta, não tem vírgula, tudo certo. Na letra D, tenho esperanças, vírgula, pois a situação econômica não demora a mudar. Aí a vírgula está usada antes do pois porque é uma conjunção. Também está certo, tudo certinho. Aí vem a letra E. Ainda não houve tempo, vírgula, mas aí antes do mais tem que ter a vírgula. Perfeito. Perfeito. Essa vírgula antes do mais está corretíssima. Só que depois do mais ele usou outra vírgula. Aí ele colocou mais, em breve, vírgula, as providências serão tomadas. O problema é o seguinte, essa vírgula que está depois do mais não é por conta do mais, é por conta de quem? Em breve. Exatamente. A vírgula do mais é só a que está antes dele. É só a que está antes dele, desconectivo. A que está depois do mais não é por conta do mais, porque se fosse por conta do mais estaria errado. A vírgula que está depois do mais é por conta do em breve, que é uma expressão interferente, ou seja, é um advérbio de tempo. E como é um advérbio de tempo, ele está deslocado, ele está no final, está no meio, por isso que ele colocou entre vírgulas. Né? Se ele retirasse esse em breve, a vírgula depois do mais não existiria, ficaria ainda não houve tempo, mas as providências serão tomadas. Aí ele tiraria o em breve. Então, as vírgulas, a vírgula que está depois de mais é por conta da expressão em breve, que é uma expressão interferente. Então, com certeza, a resposta é a letra A. Por que na letra A? O que é que está errado na letra A? Quem poderia justificar? O que é que está errado na letra A? Esse social entre vírgulas. Exatamente. Esse social não deveria estar entre vírgulas, com toda certeza do mundo. Além desse social não estar entre vírgulas, aí depois ele coloca bem assim, ó, as desigualdades entre as cidades brasileiras, vírgula, crescerão. Só que quando ele diz as desigualdades entre as cidades brasileiras, isso aí é o sujeito. Concorda comigo? Sim. Então ele é o sujeito. Aí depois do sujeito vai aparecer um verbo, crescerão. E lembrem-se, o verbo é sempre o predicado. Então eu tenho o sujeito, que é as desigualdades entre as cidades brasileiras, e depois tem o predicado. A língua diz que entre sujeito e predicado, que está na ordem direta, primeiro o sujeito, depois o predicado, não pode ter vírgula. Então a vírgula depois dos brasileiros aí também está errado. Porque eu tenho o sujeito primeiro, o predicado depois, estaria aí, essa parte estaria em ordem direta, não poderia ter vírgula. Então a resposta realmente que está falseando a questão é a letra A de amor, porque o social não poderia estar entre vírgulas e depois de brasileiras também não poderia ter vírgula, porque depois de sujeito e predicado não tem vírgulas. Resposta letra A. Maravilha. Parabéns. Vamos para a quinta questão. A quinta questão tem esse textinho aí, ó. Ele diz assim: os textos são bons e, entre outras coisas, demonstram que há criatividade. Cabem, no máximo, nessa frase que aí está, quantas vírgulas cabem aí nessa frase? Analisem com calma. Os textos são bons e, entre outras coisas,
demonstram que há criatividade. Eu vou dar uma pista para vocês. É um elemento aí que está intercalado. É um elemento que está intercalado. Ou seja, esse elemento poderia ser retirado da frase sem prejuízo de sentido para a mesma. E é por isso que eu vou ter que usar vírgulas aí. Acho que só são 2 vírgulas. Onde? Tá certo. São 2 vírgulas. Onde? É... No é. 2 vírgulas no é, Isso. parece. Antes do i ou depois do i? Antes do i. Antes do i. Então, Pode professor, falar. Pode dizer, pode eu acho dizer. que a vírgula é depois do i e antes de demonstram. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. É depois do i e antes demonstram. Vai ficar assim, ó. Os textos são bons. E, aí lembra, como o i, atenção, viu, gente? Atenção. Presta atenção, Ana Laura. Como o i é um conectivo aditivo, a gente viu que, diante de conectivos aditivos, nós não usamos vírgula, tá? Diante de conjunções aditivas, não usamos vírgula. A gente usa diante de qualquer outra conjunção, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Mas diante das conjunções aditivas, nós não usamos. E o i é uma conjunção aditiva. Então, antes dele, não teria vírgula. Agora, depois dele, aí sim pode acontecer. Esse entre outras coisas, veja se é uma expressão que eu posso retirar da frase. Vê se dá para retirar da frase e não comprometer o sentido da frase. Pode. Pode, né? Então, essa expressão é chamada de expressão interferente ou intercalada. Os textos são bons e, vírgula, entre outras coisas, vírgula, demonstram que há criatividade. Vou tirar esse entre outras coisas da frase. Os textos são bons e demonstram que há criatividade. Ou seja, esse entre outras coisas é aquela expressão que explica um algo a mais, mas que não é necessário para a frase, não é obrigatório na frase. Então, a língua chama de expressão interferente. É igual aquele ou seja, é igual aquele isto é igual aquele sendo assim. Então, são expressões interferentes ou intercaladas. E aí a resposta para a questão realmente é a letra C de casa, 2 vírgulas apenas, isolando entre outras coisas. Maravilha, gente. Parabéns, parabéns. Foi muito bom mesmo. Quanto mais vocês participam, gente, mais a aula se torna dinâmica, mais vocês aprendem, mais eu também consigo passar informações para vocês. Estão de parabéns. Parabéns a todos que participaram. Parabéns também àqueles que não participaram, mas que estão acompanhando a aula, que estão fazendo anotações. Se vocês puderem, gente, participar das aulas, os que não estão participando, façam isso. Olha, façam aí como a Ana Laura fez hoje. Muito bom. O Alex, que vem participando demais também. Quem foi o outro que participou? Pedro, né? Pô, O esqueceu de Pedro. mim. É porque, Pedro, no seu negócio que tem administra@soares 854. É como não tem seu nome, dos outros tem o nome, entendeu? O Tranquilo, Diego tranquilo. também participou, o Pedro participou. Fantástico, fantástico. Isso é muito bom. Participem, gente. Quanto mais vocês participam, mais enriquece a aula, tá bom? Bom, a gente fica por aqui hoje. Na aula que vem, a gente vai responder mais questões sobre pontuação e a gente também começa assunto novo, beleza? Valeu, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom. E sexta-feira a gente se encontra, se Deus quiser. Tá bom? Valeu, Deus os Tchau. abençoe. Tchau.